Flamengo conseguiu atrapalhar a principal contratação do Botafogo deste ano de 2025. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a queda de braços que está rolando entre Globo, Band e Ferge na final do Campeonato Carioca. Vou falar dos adversários do Mengão definidos na Libertadores Sub-20 e na Supercopa do Brasil Feminina. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, mais uma semana começando, e essa semana vai ser movimentada porque tem dois jogos do Mengão. Tem Flamengo e Fluminense na quarta e Flamengo e Fluminense no final de semana, e esse jogo do final de semana tá dando o que falar. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Já vou começar falando sobre os adversários do Flamengo definido, porque ontem, após a partida entre Danúbio e Cerro Porteño, ficou definido que o adversário do Mengão na próxima fase da Libertadores será o Danúbio. Vale lembrar que o Flamengo chegou a enfrentar o Danúbio durante a fase de grupos e venceu por 3-1. Esse mesmo Flamengo vai enfrentar essa semana, lembrando que a final é no próximo domingo, dia 16 de março. Enquanto, pelo outro lado, o Palmeiras vai enfrentar o Belgrano e o Cerro Porteño está eliminado. Ainda bem que já foi eliminado o Cerro Porteño. Outra semifinal que está definida é do futebol feminino, a Supercopa do Brasil. O Flamengo ontem venceu o Real Brasília, o São Paulo venceu o Sport, o Cruzeiro venceu o Bahia e o Corinthians venceu o Grêmio. Sendo assim, semifinal, Flamengo e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. Mudando o assunto, deixa eu falar agora sobre a queda de braço que está rolando na final do Campeonato Carioca. Isso porque o negócio é o seguinte: quarta-feira é o primeiro jogo. Isso aí é inegociável. Já estava até marcado que seria no dia 12. O problema é o jogo da final. A Globo quer que a partida seja no sábado, 7h45 da tarde, enquanto a Band e a Ferge querem a final no domingo. 7h45 não, desculpa, 17h45, 5h45, 15 para as 6. Enquanto a Rede Bandeirantes e a Ferge querem a final no domingo. A grande questão é que a Ferge e a Band, e aí eu vou dizer mais a Ferge, durante ainda o Campeonato Carioca, soltou um comunicado e fez um acordo ali entre os clubes que os jogos não seriam antes das 18 horas. Está sendo 15 para as 6 ali e tal, mas que não seriam muito cedo por causa do forte calor, a onda de forte calor. A gente já está muito tempo aqui no Rio de Janeiro sem chover. E aí, se esse jogo for para o domingo, ou vai botar 4 da tarde, que é o horário que tem futebol todos os domingos, ou vai colocar 6 horas, e isso vai prejudicar a grade de programação da Globo. Por isso que está dando todo esse conflito nessa questão do horário da final do Campeonato Carioca. A Globo está puxando por um lado, a Band e a Ferge estão puxando por outro lado, e a gente aí vai ter hoje a definição do horário dessa partida. Lembrando, hoje vai acontecer uma reunião entre a Globo, a Band e a Ferge, e aí vai ficar definido que dia e que horário vai ser o último jogo da final. O primeiro jogo é quarta-feira, inclusive a partir de amanhã os ingressos já estarão disponíveis para a torcida do Flamengo. Setor Norte 120 a inteira, 60 a meia, 48 para sócio torcedor. O Flamengo deve ter chegado aí a um acordo com o Fluminense. Como no domingo o mando é do Flamengo e é meio a meio público, o Fluminense provavelmente vai ter desconto também no jogo de domingo para o sócio torcedor do Tricolor. Mas tá assim para o Flamengo, 120 a inteira, 60 a meia e R$ 48 para quem é sócio torcedor do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto
falar agora sobre contratação do Flamengo, contratação do Botafogo, que foi atrapalhada pelo Flamengo. O que acontece é o seguinte, o Botafogo, como todo mundo sabe, contratou o ex-técnico do Toluca do México, o Renato Paiva. O Paiva, apesar de não ter feito um bom trabalho no Bahia, ter feito um trabalho, inclusive, muito contestado no tricolor baiano, estava indo bem lá no Toluca do México e o Botafogo, tanto que o John Textor foi lá para contratar o treinador. Só que antes do Paiva acertar com o Botafogo, o Flamengo já foi lá e já deu uma atrapalhada no esquema do Paiva. Isso porque um membro da sua comissão técnica, um membro muito importante da sua comissão técnica, que era a comissão permanente lá no Toluca, o Flamengo tirou e trouxe para assumir o sub-20 do Flamengo. Trata-se de Nuno Campos, ex-auxiliar técnico do Toluca, do Renato Paiva no Toluca, que está vindo para o Flamengo para assumir a equipe sub-20. Ele que inclusive deve assumir a equipe sub-20 a partir agora da Libertadores da América. Vai jogar agora contra o Danúbio no meio da semana, final de semana tem a final, e provavelmente quando a equipe voltar para começar a disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas competições que a equipe sub-20 disputa ao longo do ano, provavelmente o Nuno Campos ele vai assumir aí a equipe sub-20 principal no lugar do Kleber dos Santos. Então, o Flamengo conseguiu ainda dar uma atrapalhada nessa questão de comissão técnica. Vocês estão ligados como é que funciona? O técnico, ele tem ali os homens de confiança dele, e aí a gente pode falar vários aqui, como, por exemplo, o Jorge Jesus, ele tinha o João de Deus, o próprio Felipe Luiz, ele trouxe o auxiliar dele lá, o Alegria, da Espanha, e outros, dentre o Tite tinha lá o Kleber, tinha o César Sampaio, tinha o filho dele, o Dorival também tinha lá o filho dele na comissão, mas tinha outros membros lá de confiança na comissão técnica dele. Ou seja, quando você tira um membro da comissão técnica, você dá uma atrapalhada no trabalho do treinador, e foi o que o Flamengo fez antes mesmo do Paiva fechar com o Botafogo. O Flamengo já foi lá e já, tirou um membro da comissão técnica, dando uma atrapalhada aí na comissão do Botafogo. Bom, mudando o assunto aqui, falar agora da semana do Flamengo. Deve ter ainda essa semana uma homenagem para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique completou 100 gols com a camisa do Flamengo. Além dessa homenagem para o Bruno Henrique, essa semana deve ter também aí um treino aberto, que deve abrir o ninho para poder ter o treino e ter a homenagem para o Bruno Henrique pelos 100 gols. Uma outra situação também que deve se passar essa semana é esse primeiro jogo contra o Fluminense, que com certeza essa semana vai dar o que falar. Ontem o Fluminense fez um jogo muito abaixo com o Volta Redonda, e eu vi alguns torcedores do Flamengo, mas olha o Fluminense. Gente, o Fluminense de ontem não é o Fluminense que vai se jogar com a gente quarta. Vamos ficar atento a isso. O Fluminense de ontem era um time que tinha 4-0 no resultado, era um time que claramente se poupava para jogar contra a gente na quarta-feira, era um time que foi ali para falar o português muito claro, cumprir tabela. Não é o Fluminense que vai entrar em campo contra a gente na quarta-feira, até porque a gente sabe, quando é Fla-Flu, os caras parecem que tem uma motivação a mais, mano. Não sei o que dá no Fluminense, não sei porque eles têm essa sede de querer ganhar da gente. Óbvio, o Mano deu aquela provocada no Felipe Luiz, eu vou até falar mais sobre isso, que eu vi alguma coisa, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Faz parte do futebol, vambora. Vale o final quem for campeão. Ponto. O Fluminense ganhou da gente no Brasileiro no ano passado, sob o comando do Felipe Luiz, empatou no Campeonato Carioca esse ano em 0-0, e agora a gente vai enfrentar eles 2 jogos aí na final, que é a melhor coisa. Vai lá, enfrenta, faz o que tem que fazer, e no final a gente vê o que acontece, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. Queria pedir para você, na humildade, para você compartilhar esse vídeo com 3 pessoas. É importante demais. Flazoeiro, é importante? Sim, é importante. 3 pessoas só. Compartilha para 3 rubro-negros. Fala aí, Flazoeiro está
atualizando a gente aí sobre a semana do Mengão, logo cedo, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!